Ela escuta um som estranho vindo da mata que faz divisa com uma área de reserva. Não é barulho de caça, não é vento, é um rosnado baixo, fraco, sofrido. Ela desmonta, entra na mata com cuidado, e o que vê faz seu coração gelar. Meus caros ouvintes, inscrevam-se no canal e comentem de qual cidade vocês estão. Clara Souza acordou antes do sol naquela segunda-feira, como fazia todos os dias há 28 anos. O hábito era de Antônio, não dela. Ele levantava às 4h30, fervia o café, sentava na varanda para ouvir a fazenda despertar. Ela sempre reclamou que era cedo demais. Depois que ele morreu, passou a acordar no mesmo horário, sozinha, sem entender direito se era o costume que ficou ou se era a esperança estúpida de que ele estivesse lá, do outro lado da cama, cheirando a terra e couro. A fazenda São Benedito tinha 312 hectares no município de Canaã, no Mato Grosso do Sul. Terra boa, pasto firme, gado Nelore que Antônio criou com orgulho durante décadas. Quando ele morreu, muita gente achou que Clara venderia. Os filhos moravam em Campo Grande, a filha mais nova em São Paulo. Ninguém esperava que a viúva de 63 anos continuasse ali, sozinha com 2 peões e um cachorro velho chamado Barão. Mas Clara não foi embora. A terra era tudo o que restava. A casa onde Antônio nasceu, onde se casaram, onde ele morreu de infarto quieto numa manhã de abril, sentado naquela mesma varanda com o café ainda quente na mão. As cinzas dele estavam enterradas sob a mangueira mais velha da propriedade, perto do córrego. Todo dia de manhã, antes do trabalho, Clara passava por lá. Não rezava, só ficava um momento parada, ouvindo o vento. Naquela manhã, ela estava indo até a mangueira quando ouviu o rosnado. Veio da beira da mata, na divisa leste da fazenda, onde o cerrado fechava e a vegetação ficava mais densa. Clara parou. O coração foi para a garganta de um jeito que ela não gostava. Não era medo de onça, exatamente. Era aquele medo mais antigo, o de estar no mundo sem proteção nenhuma. Ela conhecia onças. Cresceu ouvindo histórias. Já tinha perdido bezerro para predadores. Já tinha encontrado pegada grande demais no barro da vaquejada. Nunca as viu de perto, mas sabia que existiam. O pessoal do ICMBio tinha vindo 3 vezes no último ano monitorar a região. Havia câmeras armadilha fixadas em árvores pela borda da fazenda. Clara deixava. Antônio sempre dizia que floresta sem bicho era floresta doente. Ela escutou o rosnado de novo. Diferente, não era ameaça, era esforço, era a voz de algo que estava gastando o que lhe sobrava só para fazer algum som. Clara deu meia volta e foi embora. Caminhou 3 passos em direção à mangueira e disse para si mesma que não era problema dela, que ela tinha gado para cuidar, contas para fechar, um peão que não aparecia direito desde a semana passada. Que onça era assunto do governo, do IBAMA, das pessoas que tinham faculdade para lidar com isso. Que ela era uma mulher velha com um joelho que doía quando chovia e sem nenhuma obrigação de entrar na mata fechada antes do amanhecer. O som veio de novo. Fraco, rasgado, morrendo. Clara fechou os olhos no meio do pasto. Reconheceu aquele som. Era o mesmo que Antônio fazia nos últimos 3 dias no hospital de Dourados. Aquela respiração que não era respiração, era só o corpo tentando continuar por inércia, por teimosia de carne que ainda não entendera que a pessoa já tinha ido embora de dentro. Ela ficou ao lado dele naqueles 3 dias. Segurou a mão dele. Ouviu aquele som sem parar. Nunca se perdoou por ter saído para tomar café na hora em que ele morreu. Ficou parada no pasto por talvez 1 minuto inteiro. O céu estava cor de cinza e laranja. Barão tinha ficado para trás e ela ouvia ele latindo de longe, nervoso. Então, voltou. Não tomou nenhuma decisão heróica, não pensou em consequência, em lei, em multa, em nada.
Só virou o corpo e foi na direção do som, porque não era capaz de fazer o contrário. Tinha feito o contrário uma vez, numa tarde de hospital, e carregava isso no peito como uma pedra. A mata na divisa leste era densa, mas não era virgem. Havia uma trilha que os peões usavam para verificar o cercamento. Clara pegou a lanterna que sempre levava no bolso do avental, chamou o barão para perto e entrou. Encontrou a onça 40 metros dentro da vegetação. Era uma fêmea adulta, grande, de pelagem escura com rosetas quase pretas, presa numa armadilha de caça que não deveria existir ali. A armadilha era antiga, enferrujada, do tipo laço de aço que se fechava na pata. A pata direita da frente estava presa há tempo suficiente para inchar até o dobro do tamanho. O animal estava deitado de lado, com a respiração curta, os olhos abertos, mas sem foco. Clara ficou parada a uns 8 metros. A onça olhou para ela. Não rosnou, não teve força. Barão latiu uma vez e ficou quieto, encolhido atrás das pernas de Clara, o que ela nunca tinha visto acontecer com o cachorro antes. Ela avaliou a situação. A pata estava em mau estado. A armadilha era de metal, com uma trava que ela reconhecia, do tipo que os antigos fazendeiros usavam décadas atrás. Não tinha chave, mas tinha uma mola que se abria com pressão no lugar certo. Clara tinha visto isso na infância, quando o pai dela ainda aceitava esse tipo de prática antes de entender que estava errado. Ela poderia ir buscar ajuda, ligar para o ICMBio, esperar. Mas olhou para a onça e calculou quanto tempo tinha. Não tinha. Então olhou para a árvore onde a corrente da armadilha estava presa. Era uma aroeira branca, de tronco grosso, com pelo menos 2,5 metros de circunferência. Clara conhecia aquela árvore. Antônio falava dela às vezes quando caminhavam por ali. Dizia que ela tinha mais de 200 anos, que sobrevivera à seca, a gafanhotos, a 2 incêndios que tinham queimado boa parte da mata nos anos 70. Ela é mais velha que qualquer um de nós, ele dizia, com uma voz que tinha respeito. A corrente estava tão enrolada no tronco que soltar a armadilha diretamente era impossível, sem ferramentas que ela não tinha ali. Mas havia um galho grosso na altura do chão, com raiz exposta, onde a corrente passava antes de enrolar no tronco. Se cortasse aquele galho, a corrente teria comprimento suficiente para ser movida. Clara foi até a casa. Voltou com o facão, com luvas de couro, com uma corda fina, com o kit de primeiros socorros que ficava no armário da cozinha desde os anos 90. Ligou para o veterinário de fauna que o ICMBio usava na região, um rapaz chamado Gustavo Leal, deixou mensagem detalhada com a localização. Depois, voltou para a mata. Demorou 40 minutos para conseguir trabalhar a corrente e soltar a mola da armadilha. A onça não reagiu durante o processo. Ficou deitada olhando. Clara falou o tempo todo com voz baixa e sem parar, da mesma forma que falava com gado nervoso. Não palavras especiais, só voz, só presença. Quando a armadilha abriu, a onça não se levantou. Clara deu 2 passos para trás, sentou no chão da mata e esperou. Gustavo chegou 2 horas depois com uma equipe de 2 assistentes e equipamento de sedação. Examinou o animal, tratou a pata, administrou antibiótico e soro. Disse que estava desidratada e com infecção, mas que ia sobreviver. Perguntou como Clara tinha conseguido abrir a armadilha sozinha. Ela disse que tinha cortado o galho da aroeira para soltar a corrente. O veterinário ficou quieto por um momento. Dona Clara, aroeira branca com esse porte é patrimônio natural protegido. Corte de qualquer parte dela é infração ambiental. Clara olhou para o galho cortado no chão. Depois olhou para a onça, que respirava mais fundo agora com o soro entrando na veia. Eu sei, ela disse, e ficou quieta porque não tinha mais nada a acrescentar. Naquele momento, ela não sabia ainda o que aquela escolha iria custar. Não sabia da multa do promotor, do oficial de justiça, que apareceria semanas depois para medir sua terra.
Não sabia que passaria noites acordada, calculando se tinha sido irresponsável. Mas sabia que tinha voltado e que dessa vez não tinha saído para tomar café na hora errada. Capítulo 2. A árvore e o que ela representava. A onça ficou em observação numa área improvisada que a equipe do ICMBio montou no galpão velho, aquele que Clara usava para guardar equipamento de irrigação. Gustavo Leal voltou no dia seguinte e no subsequente. Disse que a fêmea provavelmente teria que ficar imobilizada por pelo menos 2 semanas até a infecção ceder e a pata estabilizar o suficiente para suportar o peso. Clara nunca tinha tido um animal assim na propriedade. Barão ficava na varanda na hora das visitas do veterinário, olhando de longe com aquela expressão de cachorro que prefere não se meter em assunto de gente grande. Os 2 peões, Zé Augusto e o menino Rogério, de 18 anos, ficavam curiosos, mas mantinham distância. Clara era a única que entrava no galpão além da equipe técnica. Não entrava por necessidade. Entrava porque não conseguia não entrar. Ficava perto, sem encostar, observando a respiração do animal. A onça estava sedada na maior parte do tempo nos primeiros dias. Quando acordava, ficava imóvel, os olhos âmbar percorrendo o espaço com aquela atenção que os felinos têm, como se estivessem sempre fazendo cálculos que nenhum outro bicho entende. No 3º dia, Gustavo encontrou algo que mudou a natureza do problema. As câmeras armadilha na borda da mata tinham registrado, nos 10 dias anteriores ao resgate, um filhote de onça voltando repetidamente ao local onde a mãe estava presa. O filhote tinha provavelmente 4 meses, ainda dependente. Nas imagens, ele tentava trazer pequenos animais mortos até ela, o que era um comportamento que o veterinário disse ser raro de registrar, mas documentado em literatura científica. Ela estava presa há 10 dias, Gustavo disse para Clara, mostrando as imagens no tablet. O filhote ficou sozinho esse tempo todo. Não sabemos onde ele está agora. Clara olhou para as imagens do filhote, carregando um pequeno tatu até a mãe presa. Não disse nada por um tempo. Depois perguntou se ele ia sobreviver sozinho. Com 4 meses, provavelmente não. O veterinário disse com a honestidade direta de quem já aprendeu que mentira compassiva não ajuda ninguém nesse trabalho. Clara começou a deixar comida na borda da mata. Zé Augusto disse que era besteira, que filhote de onça não ia se aproximar de área habitada. Rogério disse que era perigoso. Clara disse que eles podiam opinar quando fossem dono da fazenda e começou a levar carne toda a tarde, às 5, no mesmo horário, no mesmo ponto, a 50 metros da entrada da trilha. No 4º dia, não apareceu nada. No 5º dia, não apareceu nada. No 6º dia, quando Clara foi recolher o prato, a carne tinha sumido. Ela não sabe se foi o filhote ou algum outro predador, mas voltou no dia seguinte. E no outro, e no outro. Foi nessa rotina silenciosa que ela passou a pensar na aroeira. A árvore tinha ficado ali, com o galho cortado na altura do chão. Gustavo tinha tirado foto para o relatório. Clara sabia que aquilo iria para algum processo, sabia que ia custar, mas só quando recebeu a notificação pelo correio, 1 semana depois do resgate, é que entendeu a dimensão do problema. A multa era de R$42 mil. Clara ficou sentada na mesa da cozinha por um longo tempo com o papel na mão. Depois levantou, foi até o quarto, abriu a gaveta debaixo do guarda-roupa de Antônio, aquela onde ele guardava documentos importantes, e olhou para a pasta azul, onde estavam todos os papéis da fazenda. Escritura, contratos de arrendamento antigos, recibos de compra do gado, tudo com a letra de Antônio nas anotações à margem. Ela fechou a gaveta sem pegar nada. Foi para a varanda. O fim de tarde estava roxo e quieto. Bangueira, onde estavam as cinzas de Antônio, ficava visível dali, a uns 100 metros, a copa balançando levemente. Clara ficou olhando para ela por um tempo que não soube medir.
Antônio adorava a aroeira. Não do mesmo jeito que adorava a mangueira, que era pessoal, afetiva, carregada de história. A aroeira ele admirava de um jeito diferente, com aquele respeito que os homens da terra sentem por coisa que os antecede muito. Ele dizia que uma árvore assim já tinha visto a fazenda ser outra coisa, antes de ser fazenda, antes de ter cerca e nome. Dizia que havia algo importante em manter de pé uma coisa que sobreviveu tanto. Clara nunca tinha cortado uma árvore na fazenda por escolha própria. Havia mandado tirar tocos de pé morto, havia autorizado limpeza de broca em área de pastagem, mas nunca cortara coisa viva. Era uma questão de princípio que ela nem sabia que tinha até começar a pensar sobre isso naquela tarde. O galho que ela cortou não era a árvore inteira. Era um galho basal, grosso, mas lateral. A aroeira ia continuar, ia cicatrizar. Árvores antigas têm memória de ferimento. Antônio dizia isso também. Mas a lei não distinguia isso com a clareza que o coração distinguia. E agora havia 42 mil reais entre ela e a paz, que tinha tentado manter desde que ficou viúva. Na semana seguinte, uma advogada de Canaã, chamada Renata Borges, entrou em contato. Tinha ouvido falar do caso, como o interior ouve falar de tudo, por ondas concêntricas de conversa que chegam antes de qualquer jornal. Disse que tinha experiência em direito ambiental, que havia possibilidade de recurso, que a situação da onça e do filhote criava contexto relevante para a argumentação de excludente de ilicitude. Clara foi até o escritório dela numa tarde de quinta. Renata tinha uns 40 anos, cabelo curto, uma organização de papel que intimidava. Explicou o caso com clareza, sem drama, sem prometem o que não dava para prometer. Disse que o promotor responsável era o Dr. Ricardo Menezes, conhecido na região por ser inflexível e por levar casos ambientais até o fim sem aceitar acordo informal. Ele vai ao julgamento convicto de que está correto, Renata disse. E o pior é que, em termos legais, ele está. Sua argumentação vai precisar ser técnica e emocional ao mesmo tempo, o que é difícil de equilibrar. Clara perguntou quanto custaria. Renata disse o valor dos honorários. Clara fez as contas silenciosamente. Com a multa e a advocacia, o buraco era maior que qualquer reserva que ela tinha guardada. Sobraria o gado. Sobraria a terra. Por enquanto. Eu faço, Clara disse. Voltou para a fazenda no fim da tarde e foi direto até a aroeira. O corte estava ali, fresco ainda, com a madeira exposta de um amarelo claro que escurecia nas bordas. A árvore estava viva. O tronco principal intacto, as raízes fundas demais para qualquer galho cortado ameaçar. Clara colocou a mão no tronco. A casca era áspera, quente do sol do dia. 200 anos de casca. Ela pensou que a árvore tinha sobrevivido a tudo que Antônio listava: seca, fogo, tempestade. Ia sobreviver a isso também. Ia cicatrizar. Esse galho que faltava ia fazer parte da história dela, como todas as outras marcas que o tempo deixa em coisa que insiste em continuar. Clara tirou a mão da casca. Ficou parada mais um momento. Depois foi embora, porque o filhote aparecia às 5 e ela não queria atrasar a comida dele. Capítulo 3. O antagonista e a quase derrota. O Dr. Ricardo Menezes era promotor ambiental há 16 anos. Tinha 48 anos, era magro, usava gravata mesmo em dias de calor e tinha uma reputação construída sobre uma pilha consistente de casos levados até o fim. Não era do tipo que fechava acordo por pressão política ou simpatia popular. Tinha enfrentado fazendeiros influentes, empresas de mineração, prefeituras. Tinha perdido alguns casos, ganhado a maioria. Dormia bem em ambos. Quando leu o relatório do ICMBio sobre a infração na fazenda São Benedito, identificou imediatamente o tipo de caso que gerava pressão para relativização. Animal carismático, proprietária idosa e viúva, gesto aparentemente humanitário.
Era exatamente o tipo de situação em que promotores menos cuidadosos abriam exceção, criavam precedente e 10 anos depois encontravam aquele precedente sendo usado para justificar coisa bem diferente em contexto bem diferente. Ele foi até a fazenda numa manhã de terça, 12 dias depois do resgate. Clara o recebeu na varanda. Ofereceu café. Ele aceitou porque recusar hospitalidade em área rural cria animosidade desnecessária e ele tinha aprendido a preservar energia para o que importava. Ficaram sentados os dois, com o café entre eles e a fazenda ao fundo, quieta naquela hora da manhã. Menezes explicou a posição do Ministério Público com a objetividade que era sua marca. A infração estava documentada. A árvore estava classificada como patrimônio natural, protegido por decreto estadual. A intenção, por mais compreensível que fosse, não eliminava o fato. A multa era proporcional ao dano. O processo seguiria. Clara ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou quieta por um momento. Depois disse, e se eu não cortasse, teria aberto precedente para deixar morrer. Menezes não sorriu. Não era descaso, era que ele tinha ouvido variações desse argumento muitas vezes e sabia para onde levavam. Precedente legal não funciona assim, dona Clara. A emoção do momento é real. Mas a lei não pode ser reescrita por emoção, porque emoção varia e lei precisa ser estável. A lei precisava ser estável enquanto o bicho morria. Ela disse, a senhora deveria ter chamado o ICMBio. Chamei, deixei mensagem. O veterinário chegou 2 horas depois. O bicho não tinha 2 horas. Menezes colocou a xícara na mesa com cuidado. A senhora fez o que achou certo. Eu respeito isso. Mas minha função não é validar o que é certo moralmente, é aplicar o que está escrito. E o que está escrito não tem lugar para o que aconteceu aqui. Não tem, não. Houve um silêncio entre eles que não era hostil, mas era firme dos dois lados. Menezes foi embora sem nada resolvido, o que era o resultado esperado para aquela visita. Clara ficou na varanda depois que o carro dele desapareceu pela estrada de terra. Barão veio encostar no joelho dela. Ela não estava furiosa com o promotor. Essa era a parte que a surpreendia. Conseguia entender a lógica dele. Era uma lógica fria, mas não era burra nem mal intencionada. Havia algo até honesto nele, aquela recusa de fingir que era simples quando não era. A maioria das pessoas na posição dele teria dado um jeito de tornar o caso invisível, de empurrar para debaixo de alguma burocracia. Menezes estava olhando direto para o problema e dizendo o que achava. O problema era que o que ele achava ia tomar a fazenda dela. 2 semanas depois do encontro na varanda, o oficial de justiça apareceu. Veio num carro branco, sozinho, com uma pasta de documentos e uma expressão de homem que preferia estar em qualquer outro lugar. Caminhou pelo pasto com Rogério, que o acompanhou por instrução de Clara. Mediu as divisas de 2 setores da fazenda, avaliou as benfeitorias. Clara ficou na casa, não porque tivesse medo de confronto, mas porque Renata tinha pedido que não fosse acompanhar, que qualquer palavra fora de contexto poderia ser usada contra ela. Quando o oficial foi embora, Clara soube o que aquela visita significava. Se a multa fosse mantida no valor original e ela não pudesse pagar, a fazenda ia a leilão. Não toda, talvez um setor, talvez mais. Dependia de como o juiz decidisse. Renata ligou naquela tarde para explicar as possibilidades com a clareza que Clara tinha pedido desde o início. Havia recurso possível. Havia argumentos técnicos sólidos. Havia o fato do filhote, que estava sendo documentado pelo ICMBio e poderia ser apresentado como evidência de impacto positivo da ação de Clara no ecossistema local. Mas havia também a realidade de que o doutor Menezes era meticuloso e que o juiz da comarca tinha histórico de respeitar o Ministério Público em casos ambientais. Clara ouviu tudo, agradeceu, desligou,
Ficou sentada na cozinha até escurecer. Naquela noite foi para a varanda e ficou olhando para a direção da mangueira no escuro. Não dava para ver a árvore, mas sabia onde ela estava. Conseguia localizar o ponto exato mesmo no escuro, como conseguia localizar Antônio numa sala cheia quando ele ainda estava vivo. Ela pensou, talvez eu tenha sido irresponsável, não em relação à onça, em relação à fazenda, em relação ao lugar onde ele estava enterrado, ao único pedaço de chão que ainda tinha ele dentro. Se perdesse aquilo por causa de um galho de árvore, de um momento de incapacidade de deixar morrer, teria sido irresponsável de um jeito que não conseguia calcular. Chorou. Não muito. Clara não era do tipo de choro longo, mas chorou da forma verdadeira. Aquela que não tem audiência e não tem performance. Depois parou. Pensou no que Antônio diria. Ele era prático, Antônio. Não era homem de dramaturgia. Diria alguma coisa como, já fez, então resolve. Não adianta ficar olhando para o que está feito. Clara foi para a cama. De manhã, foi até a mangueira antes do café. Ficou parada no silêncio. Depois, foi cuidar do gado. Capítulo 4. O que restou. Depois, o julgamento foi marcado para uma terça-feira de julho. A sala do Fórum de Canaã era pequena, com ventilador de teto que fazia barulho, mas não resolvia o calor. Clara chegou de vestido azul escuro, o mesmo que usara no velório de Antônio, porque era o único vestido que ela tinha que parecia sério o suficiente. Renata estava ao lado dela, com a pasta de documentos e aquela expressão de quem já perdeu causa suficiente para não ter ilusão, mas também já ganhou bastante para não ter desistência. O Dr. Menezes estava do outro lado com 2 assessores. O juiz era um homem de uns 55 anos chamado Souza Neto, calvo, com óculos de armação preta. A audiência começou com as formalidades de sempre. Renata apresentou o argumento de excludente de ilicitude, estado de necessidade, dano menor para evitar dano maior. Apresentou o laudo do veterinário sobre o estado da onça no momento do resgate, com a estimativa de que o animal não sobreviveria mais de 6 a 8 horas sem intervenção. Apresentou documentação fotográfica do galho cortado versus o estado geral da árvore, com laudo de um biólogo contratado pela defesa que atestava que a aroeira não havia sofrido dano estrutural e que o galho basal removido representava menos de 4% da biomassa total da árvore. Menezes fez a sustentação do Ministério Público com a precisão que era sua marca. A infração estava documentada. O estado de necessidade tinha requisitos específicos que não foram plenamente demonstrados. Havia alternativas que não foram tentadas com a devida diligência antes da intervenção direta. Então, Renata pediu para apresentar uma evidência adicional. Era o vídeo das câmeras do ICMBio. O juiz autorizou. A sala ficou quieta enquanto o vídeo rodava no notebook virado para o magistrado. Eram 4 minutos de imagem noturna, com a qualidade granulada das câmeras de infrared. Mostravam o filhote nos 10 dias em que a mãe estava presa, voltando ao local repetidamente, carregando coisas, ficando perto, saindo, voltando. No último dia, registrado antes do resgate, o filhote ficou sentado ao lado da mãe por quase 2 horas seguidas, sem se mover. A sala ficou em silêncio quando o vídeo terminou. Clara olhou para Menezes. Ele estava com os olhos no notebook ainda, imóvel. Não era a expressão de alguém que mudou de ideia. Era a expressão de alguém que estava vendo a dimensão completa de alguma coisa pela primeira vez. Uma linhagem. Não era só uma onça presa. Era a mãe, o filhote e tudo o que viria depois deles. Era a cadeia de existência que teria sido interrompida. O juiz pediu uma suspensão de 15 minutos. Quando voltou, ouviu as alegações finais de ambos os lados. A decisão veio 3 dias depois, por escrito. A multa foi reduzida em 60%, não anulada, reduzida.
O juiz reconheceu o contexto de estado de necessidade, mas não como excludente total de responsabilidade, porque havia a questão do procedimento não seguido. Reconheceu o impacto ecológico positivo documentado, a preservação da linhagem, o comportamento subsequente de Clara no monitoramento e alimentação do filhote. Reduziu a multa para R$ 16.800, com prazo de pagamento parcelado em 12 meses. Renata ligou para explicar quando a decisão chegou. Clara ficou quieta por um momento. R$ 16.800 era dinheiro que ela não tinha na conta, mas era dinheiro que estava na contagem do gado. 8 cabeças de Nelore iam cobrir. Ia doer. Ia representar meses de trabalho que não voltavam. Mas não era a fazenda, não era a mangueira, não era ele. Obrigada, Renata, ela disse. Vendeu as 8 cabeças no mês seguinte. Dormiu mal durante semanas, fazendo e refazendo as contas, ajustando o orçamento, cortando o que dava para cortar. Zé Augusto aceitou redução temporária e pagamento parcelado sem reclamar, porque conhecia Clara havia 15 anos e conhecia a fazenda, e sabia que isso não era calote. Rogério ficou também, porque não tinha outro lugar para ir e porque o menino tinha tomado gosto pelo trabalho. A onça ficou no galpão por 23 dias. Gustavo e a equipe foram acompanhando a recuperação com o cuidado meticuloso que o animal e o caso exigiam. A pata cicatrizou bem. A infecção cedeu. O animal foi recuperando o peso, o tônus, aquele estado de alerta que os felinos têm quando estão saudáveis. Durante todo esse tempo, o filhote continuou aparecendo na borda da mata. Clara continuava levando comida às 5 da tarde. Às vezes, o via por uns segundos antes de ele sumir na vegetação. Já não era tão magro quanto no começo. Estava aprendendo a caçar, provavelmente, complementando o que ela deixava. Crescendo. No dia do soltar, a equipe armou uma gaiola de transporte para levar a onça até uma área de floresta mais densa, a 4 quilômetros da fazenda, que o ICMBAM tinha identificado como território adequado. Clara foi junto no caminhão. Ficou fora do perímetro de segurança, como pedido. A gaiola foi aberta. A onça não saiu imediatamente. Ficou dentro por quase 1 minuto, o que Gustavo disse ser normal, que o animal precisava ajustar os sentidos ao ambiente novo. Depois saiu. Deu 2 passos e parou. Virou a cabeça na direção de Clara. Clara não saberia descrever o que aconteceu naquele momento de forma que soasse verdadeiro para quem não estava lá. Não foi olhar humano. A onça não estava pedindo nada, não estava agradecendo, não estava fazendo nenhuma das coisas que os humanos projetam em animais quando querem uma história bonita. Era um olhar de bicho grande e saudável avaliando o espaço. Mas havia reconhecimento. Era isso. Só isso. Uma espécie reconhecendo a outra. Depois a floresta engoliu o animal. O filhote tinha sido visto na área 2 dias antes pelas câmeras. Gustavo achou provável que os dois se encontrassem. Não havia certeza. A natureza não garante nada, mas havia probabilidade. Clara voltou para a fazenda no caminhão, sentada do lado da janela, olhando o cerrado passar. Zé Augusto perguntou se estava bem. Ela disse que estava. Não estava feliz de um jeito simples. Era mais complicado que isso. Tinha vendido 8 cabeças de gado que levara 3 anos para criar. Tinha passado meses em ansiedade legal que nunca tinha experimentado antes. Tinha dormido mal, trabalhado dobrado, envelhecido um pouco mais rápido do que envelheceria sem tudo aquilo. Mas não tinha saído para tomar café na hora errada. Essa conta ela conseguia fechar. 1 ano depois, as câmeras do ICMBAM registraram a fêmea num trecho de mata ciliar com 3 filhotes novos. O filhote que Clara alimentara durante semanas estava nas imagens também, maior agora, com o porte quase adulto. Gustavo mandou as fotos para o celular dela com uma mensagem curta. Família toda bem.
Clara olhou para as imagens por um tempo. Estava na varanda quando recebeu. Era fim de tarde, o céu laranjado da mesma cor de quando encontrou a onça presa aquela manhã. A mangueira estava ali, a 100 metros com a copa espessa. A aroeira estava ali também, mais longe, com o corte do galho já cicatrizado. Uma marca escura no tronco que ia ficar para sempre, que ia fazer parte da história daquela árvore, como todas as outras marcas que o tempo deixa. Clara ficou na varanda até escurecer. Barão dormia aos pés da cadeira. A fazenda fazia os sons que sempre fez: o pasto, o gado no curral, o vento nos galhos da mangueira. Ela não estava vazia. Era diferente de antes, do tempo em que Antônio estava vivo. Era diferente do luto fechado dos primeiros anos depois. Era outra coisa, um estado que ela não tinha nome certo para descrever, mas que sentia como espaço habitado. Ela tinha perdido o marido. Tinha quase perdido a fazenda. Tinha perdido 8 cabeças de gado e semanas de sono, e alguma coisa mais difícil de medir, aquela ilusão de que era possível manter o mundo exatamente como estava se só não se metesse em nada. O mundo não ficava como estava. A onça estava na mata com 3 filhotes novos. A aroeira estava de pé, Clara estava de pé. Não como a viúva que sobreviveu, mas como a mulher que voltou.